A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica. Nós estamos em um estudo sobre a vinda de Jesus, sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós estamos no segundo áudio e nós vamos estar lendo aqui na Palavra de Deus, no livro de 2 Pedro. É mais fácil você encontrar o livro de Apocalipse, que é o último, né? E você volta um pouquinho e você encontra mais fácil as cartas de Pedro, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, na epígrafe diz a vinda do Senhor. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 9, amém? Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Então, meus irmãos, algumas pessoas acreditam que Jesus está demorando para vir buscar a sua igreja. Mas o apóstolo Pedro, né? Era apóstolo de Jesus. O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele profetizou que nos últimos dias viriam escarnecedores, ou seja, zombadores, né? Aqui no versículo 3. No versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, ou seja, nos dias em que estamos vivendo agora, né? Virão escarnecedores. E o que são escarnecedores? São zombadores, pessoas que zombam, andando segundo as suas próprias concupiscências. E o que é concupiscências?
é apetite carnal desordenada. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então está profetizado que nos últimos dias viriam pessoas zombando, dizendo, há muito tempo ouvimos falar que Jesus vem, desde a antiguidade, ou então dizendo, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo, e fala isso aí na Bíblia, que Jesus ia voltar, e ele ainda não voltou. E aí, meus irmãos, aqui no versículo 8, Pedro diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No Salmo 90, e no versículo 4 também diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então quer dizer que Deus, ele não conta o tempo como nós contamos, né? Jesus disse, e nós falamos no áudio de ontem, que o dia e a hora de Jesus voltar para buscar a igreja, o dia e a hora, quando perguntaram a Jesus, Jesus disse que ninguém sabia, mas Jesus disse para vigiar e observar os sinais, né, que antecediam, né, os sinais que antecedem a volta de Cristo, né? E aí, aqui no versículo 8, quando diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não sabemos, só Deus sabe, e Ele não conta o tempo como nós contamos, mas nós precisamos observar os sinais, né? Versículo 9 diz, o Senhor não retarda, quer dizer, não está atrasado, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo, quer dizer, paciente, né? Para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, né? Então, meus irmãos, há sinais por toda parte, né? Há sinais por toda parte que demonstram a proximidade, né, do dia do Senhor. Meus irmãos, vocês que têm assistido jornais, né, os noticiários atuais, têm visto diversos furacões, têm visto terremotos, como teve agora no México, né? São notícias dos últimos dias. E terremotos e furacões sempre aconteceram, mas só que nos últimos dias, né, está acontecendo mais, né, está acontecendo com frequência e mais, né, morrendo mais pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, nós podemos dizer o quê? Que a própria natureza está pregando, né? E mostrando que tudo nos mostra que Cristo está voltando, né? No livro de Romanos, no capítulo 8, eu também gostaria de levar os irmãos a essa passagem, é Romanos capítulo 8 e versículo 22, diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, a própria natureza está pregando, está gemendo, né, como diz aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, a própria natureza está pregando os últimos dias, né, o tempo do fim. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar o áudio por hoje e nós vamos continuar amanhã no terceiro áudio sobre esse assunto, que é um assunto também que fala na palavra de Deus, porque sobre todas as coisas, Deus, ele deixou a Bíblia Sagrada como o manual do ser humano, né, onde nós
aprendemos todas as coisas. E, meus irmãos, a maioria das profecias que estão na Bíblia, a maioria já foram cumpridas, né? Tudo que já aconteceu na humanidade, né? Está escrito na Bíblia. O que está acontecendo também está lá na Bíblia, né? E o que ainda virá a acontecer também está na Bíblia. Então, nós precisamos estar examinando as Escrituras Sagradas como Jesus nos ensina a examinar as Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam de mim. Amém, meus irmãos? E nós vamos estar encerrando aqui, eu quero ainda estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?